Olá pessoal, querido professor, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula. Vamos comentar a lição 12 da revista dos primários do quarto trimestre. Já estamos na penúltima lição. O título da lição é O Presente da Salvação. Já estamos na penúltima lição do último trimestre. Nas últimas lições, estamos falando do nosso Salvador. E eu sempre falo aqui que uma lição complementa a outra. Na lição 10, falou sobre o Salvador enviado por Deus para salvar a humanidade. Na lição 11, nós falamos sobre o novo nascimento, sobre a importância de nascer de novo, por que precisamos nascer de novo. E na lição 2, vamos falar sobre o presente da salvação. E para mim, esse é o melhor e maior presente que alguém pode ganhar. Então, se você ainda não assistiu às outras aulas, eu recomendo que você assista para que você possa entender melhor a história que nós estamos tratando nesse trimestre e, mais precisamente, nas últimas lições. E aqui eu já quero deixar a dica para o professor iniciar a sua aula. Prepare louvores que estejam relacionados com o tema. Chegue sempre com antecedência, deixe o ambiente preparado ali com a cara da lição que você irá ministrar e ore com os alunos. Após orar, cante os louvores escolhidos, aproveite para ganhar tempo, tire a sua oferta e inicie a sua aula. Agora nós aqui no canal vamos orar com vocês. Querido Deus, te louvamos, te agradecemos por mais esta oportunidade. Pedimos que, como sempre, o Senhor tem feito presente nas videoaulas aqui do canal, se faça presente mais uma vez, fale com o professor, inspire cada um, que possa ter uma aula dinâmica, abençoada, que todos saiam aprendendo mais um pouquinho da Tua Palavra e que, mais importante ainda, aprendam a praticá-la no seu dia a dia. Nós te louvamos por tudo e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E o objetivo da lição é que o aluno saiba que Jesus morreu em nosso lugar para nos salvar da condenação do pecado. O ponto central, Jesus é o Salvador prometido à humanidade. E nós estamos aqui aguardando esse Salvador vir nos buscar. Glória a Deus. Para o Memória em Ação, nós temos uma sugestão da lição. Transcreva o versículo em uma cartolina e deixe exposta até o final da aula. Contudo, peça que os alunos leiam em suas próprias Bíblias. Porque às vezes o aluno tem aquela mania de falar, já está na lição, não precisa abrir a Bíblia, não precisa trazer Bíblia. Mas eu sempre peço aos alunos que levem as suas Bíblias para a escola dominical, que na hora da lição não apenas leia na revista, mas leia também na Bíblia. A revista tem uma versão, às vezes o aluno vai estar com outra versão. Então é importante que o professor cobre isso dos alunos na classe. Depois, explique às crianças porque Jesus aceitou sofrer, mesmo não tendo nenhum pecado. Diga que ele tinha todo o poder e que poderia escapar da cruz na hora que quisesse. Mas Jesus escolheu ficar em obediência ao Pai, porque ele sabia que estava pagando pelos pecados de todos nós. Ele morreu, ressuscitou para nos dar a vida eterna. E é sobre isso que a nossa lição vai estar falando hoje, sobre esse presente maravilhoso, que é o presente da salvação. No quadro, próximo ao cartaz com o versículo, escreva a frase, Jesus morreu. Deixe uma lacuna, um espaço para que cada criança ir até no cartaz e escrever o seu nome abaixo da frase. Desse modo, verão que Deus deu o seu Filho para morrer por cada um de nós, independente da cor, do tamanho ou da idade. Você também pode distribuir pequenos cartões cortados em silhuetas de presente para que as crianças transcrevam o versículo e presenteiem alguém. Pode ter um visitante, alguém ainda não cristão. Então é uma forma de estar presenteando alguém, além de evangelizando. Agora, nós vamos para a nossa Memória em Ação. Nossa Memória em Ação de hoje, ela está em Romanos capítulo 6, versículos 23, que diz:
O presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Temos aqui também na Bíblia, na versão Almeida Revista e Atualizada, que diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. E agora nós vamos cantar o nosso Memória em Ação. Se você é novo aqui no canal e ainda não sabe, nós desde o início do trimestre cantamos o Memória em Ação. Vamos cantar assim. O presente gratuito de Deus é vida eterna, quem temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. O presente gratuito de Deus é vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Oh, glória! Precisa melhorar a voz aí, né, tia Li? Mas é só para que os alunos memorizem melhor a lição. Eu sempre gosto de cantar, mas geralmente a lição sempre traz sugestão para que o professor faça quebra-cabeça, monte um cartaz, faça com que os alunos comecem lendo, pare, o outro continua. É uma forma de memorizar, porque às vezes a gente decora alguma coisa e depois a gente esquece. E quando a gente memoriza ou canta o versículo, todas as vezes que alguém lê aquele versículo, aquela referência bíblica, nós vamos lembrar, eu conheço um corinho com esse versículo bíblico. Então é importante o professor fazer alguma coisa para que o aluno memorize melhor o versículo do Memória em Ação. Agora, nós vamos para o hino sugerido. Eu sempre deixo um hino ou dois sugerido para o professor cantar na classe, na hora do louvor, e sempre relacionado com o título da lição. O louvor que eu trago como sugestão hoje é Cristo já ressuscitou, dos 3 palavrinhas, que é assim: Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, uma vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia, glória a Deus. Agora vamos para o quadro que é novidade aqui no canal, Memorizando o Versículo. Eu abri essa exceção para a criança que quiser, que os pais autorizar, mandar o seu versículo falado de cor, sem ler na Bíblia. É isso aí. Nós estamos dando essa oportunidade, que é uma forma de termos uma participação especial, além de incentivá-los a se interessar em estudar o versículo que irão estudar no domingo na Escola Bíblica Dominical. Então escuta aí. Olá, galerinha, meu nome é Luana Gomes, lembram de mim? Hoje estou aqui para participar do quadro Memorizando o Versículo da lição 12 para o canal IBD Kids. O presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Agora nós vamos para a hora da história. Você pode estar lendo ou resumindo o que diz os versículos de referência da nossa história hoje. Como já disse, o título é o presente da salvação, e os textos de referências, como são um pouco extensos, eu sempre deixo um resuminho ou subtítulo desse texto. O primeiro é Mateus 21, do 1 ao 17, que conta a história de Jesus enviando 2 discípulos para desamarrar um jumentinho em Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, e trazê-los para ele. A ordem foi dada para que se cumprisse a profecia do profeta, que dizia: diga uma filha de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde
e montado em um jumentinho filho da jumenta. Depois de Mateus 21, nós vamos para Mateus capítulo 26, dos versículos 17 ao 30, que diz que a Bíblia conta a história de Jesus anunciando aos seus discípulos que um deles o trairia e de como Jesus instituiu a Eucaristia. Saindo de Mateus, vamos para o livro de Lucas, capítulo 17, dos versículos 26 ao 30, que diz que o dia em que o Filho do Homem aparecer será semelhante aos dias de Noé e Ló, quando todos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, plantavam e construíam, até que um desastre os matasse. E isso aqui é importante o professor frisar para o aluno, que naquela época, quando Noé anunciou que viria o dilúvio e que era para eles ajudarem a construir a arca, para eles entrarem para a arca e se salvar, muitos duvidaram da fala de Noé, do que Noé estava dizendo, zombaram de Noé, e quando isso aconteceu, quando ele terminou de construir a arca, Deus ordenou que ele entrasse, ele e seus familiares, para a arca. Ali Deus fechou a arca por fora. E então aquilo que Noé havia anunciado veio, aquele desastre, aquele dilúvio. E todos já conhecem a história. Veio aquele desastre e somente a família de Noé, que foi um homem obediente, que creu na palavra de Deus e obedeceu às suas ordens, se salvou. Na aula passada, nós aprendemos sobre o ensinamento de Jesus sobre o novo nascimento. E aí, professor, pergunte na classe: quem aqui quer nascer de novo e um dia ser batizado como foi Jesus? Escute com atenção e diga: muito bem, Jesus percorria toda a parte ensinando as pessoas sobre o reino de Deus. Afinal, ele não quer que ninguém seja condenado à sentença do pecado, que é a morte eterna, longe de Deus. Ao contrário, não é mesmo? Jesus quer que todos conheçam o seu amor para terem a vida eterna. Que coisa gloriosa e maravilhosa. É importante mostrar isso, que o desejo de Deus para a humanidade, tem um versículo que diz que o desejo de Deus é que todos se salvem e que nenhum se perca. E muitas pessoas não valorizam esse presente, esse desejo de Deus, que é salvar a humanidade. Mas, para receber esse presente, existe uma condição, não é verdade? Existe renúncia, existe deixar as nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Então a Bíblia fala que por onde Jesus passava, realizava muitos milagres, cegos enxergavam, surdos ouviam, paralíticos andavam e até mortos Jesus ressuscitou. Por isso, multidões o seguiam. Mas será que todos os seguidores eram sinceros? É o que nós veremos nessa lição. Certa vez, quando Jesus e os seus discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé. Dali, Jesus enviou 2 dos seus discípulos na frente com uma missão de trazer 2 jumentinhos. É, isso mesmo. Jesus, ele deu essa missão para 2 dos seus discípulos. Os discípulos jogaram suas capas sobre o jumentinho e Jesus montou. E da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão, os que tinham cortado das árvores, a fim de honrar a Jesus. E todos começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas dos céus. Hosana é um termo hebraico que, além de representar uma forma de louvor, também representa ou significa salve-nos, glória a Deus. Era isso que o povo queria, ser salvo por Jesus. E eu creio que esse é o desejo de muitos hoje que estão sofrendo, que vivem numa humanidade pecaminosa e que precisa de libertação e salvação. Que seja o nosso cântico da nossa boca, que nós venhamos também louvar ao Senhor e gritar por socorro, pedir salve-nos, Senhor. Existe uma humanidade sofrendo e eu e você, nós fomos incumbidos por Deus de ir anunciar esse Salvador
para que ele possa salvar o pecador. Glória a Deus. E vejam que coisa linda. Tudo o que aconteceu exatamente como tinha anunciado o profeta Isaías, centenas de anos antes, dizendo: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumentinho. Aquela multidão entendia que precisava de salvação e que Jesus era de fato o Salvador. Glória a Deus. Algum tempo depois, durante a ceia da Páscoa, Jesus explicou que estava chegando o momento de cumprir as Escrituras, que o Filho de Deus ia morrer por todos os pecadores. Jesus sabia tudo o que iria acontecer. Ele estava triste, pois os seus discípulos, seus melhores amigos, o abandonariam e um deles estava prestes a traí-lo. Mesmo assim, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus e distribuiu, dizendo: peguem e comam, isso é o meu corpo. Esse é o ato maravilhoso da ceia do Senhor, quando ele ceou com os discípulos, já sabendo do que iria acontecer naquele momento. Em seguida, fez o mesmo com o vinho, agradeceu a Deus e passou o cálice, dizendo: bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue, que é derramado para o perdão dos pecados. Então, como de costume, Jesus foi com seus discípulos orar em um lugar chamado Getsêmani. Jesus começou a sentir uma grande tristeza e aflição e pediu que Pedro, Tiago, João orassem também. Jesus foi um pouco mais adiante, se ajoelhou e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Quando Jesus voltou, encontrou os 3 discípulos dormindo. Que tristeza! Ele disse para eles ficarem vigilantes, pois algo grandioso estava prestes a acontecer. Isso se repetiu por 3 vezes, até que Jesus os acordou pela 3ª vez, dizendo: chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou o seu discípulo Judas, trazendo soldados e pessoas armadas com espadas e porretes que tinham sido mandados pelos líderes dos judeus. Que coisa triste, não, crianças? Quando os 3 discípulos viram, tentaram defender Jesus. E a Bíblia nos conta que um deles feriu o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha com a espada. Jesus mandou os discípulos pararem e os explicou que se ele pedisse ajuda ao Pai Celestial, Deus mandaria na mesma hora 12 exércitos de anjos. Glória a Deus. Se Deus quisesse, ele poderia pedir isso ao Pai. Mas, se agisse assim, como se cumpriria as Escrituras que dizem que é preciso para a salvação da humanidade? Então, precisava passar por todas aquelas dores e sofrimento. Além do mais, violência nunca é a resposta certa, não é verdade? Se você, às vezes, tem alguém que te agride, você revida, tem um ditado que diz: violência gera violência. Então, nós precisamos procurar a melhor forma de resolver uma questão sem entrarmos nas linhas de fato, de agredir, ser agredido, revidar, mas Deus sempre vai nos dar estratégia para resolver tal situação. E foi isso que Jesus fez. Então Jesus tocou na orelha daquele homem ferido e o curou. Jesus foi obediente a Deus em todo o tempo, mesmo diante das maiores angústias, das dificuldades. Jesus não desistiu de fazer o que era certo, tudo para nos salvar, para salvar a mim e a você. E é interessante aqui, se o professor quiser dar uma complementada na aula, levar mais conteúdos, mais recursos para enriquecer a aula, nem é para complementar, é para enriquecer. Você pode apresentar o plano da salvação. O plano da salvação é um método de ensino que utiliza cores para explicar o plano de salvação a crianças, analfabetos e a pessoas de diferentes culturas. As cores e seus significados são
amarelo ou dourado, que representa o céu e o amor de Deus, a cidade maravilhosa que Ele está nos preparando. A cor preta representa o pecado que separa as pessoas de Deus. A cor vermelha representa o sangue de Jesus que purifica as pessoas dos pecados. É o sangue derramado na cruz para nos dar a condição de estarmos aqui hoje para falar do amor de Deus. A cor branca representa o coração limpo e perdoado. Que maravilha, as vestes santas, as vestes alvas. Isso a cor branca representa. E a cor verde representa o crescimento espiritual após a salvação. Ou seja, quando nós recebemos a salvação, quando nós recebemos a libertação, os perdões dos nossos pecados, nós precisamos frutificar, nós precisamos dar frutos. Então, que nós sejamos como Jesus e façamos sempre a vontade de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. E aqui nós vamos terminando a aula, mas eu quero dizer que na próxima aula nós vamos descobrir o que aconteceu depois disso. Essa foi a lição de hoje. O nosso propósito é passar a importância do presente maravilhoso que Deus nos deu através do seu Filho Jesus. Então, professor, ore com a sua classe, agradeça pelo presente, pela aula e pelo privilégio de receber esse presente. Vamos orar? Querido Deus, te louvamos por mais uma aula, por mais uma oportunidade do qual o Senhor vem falar conosco sobre o presente maravilhoso, o presente especial que o Senhor deu à humanidade. E todos nós somos gratos ao Senhor por ter a oportunidade de recebê-lo. Neste momento nós agradecemos por essa aula, pedimos uma bênção para cada um que irá assistir esse vídeo, para cada professor, cada aluno, e que nós possamos sair dessa aula renovados, com a esperança renovada, com a nossa fé ativada e esperançosos pela promessa do Senhor que um dia viria nos buscar, e nós estamos aguardando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui também eu vou deixar para você que gosta de acompanhar a lição, de resolver os exercícios que é proposto. Está aqui os exercícios, as respostas, você pode corrigir e já levar tudo prontinho para a sua aula. Assim vai sobrar mais tempo de fazer uma dinâmica e de, quem sabe, cantar mais louvores, falar mais um pouco sobre o tema dessa lição que está maravilhoso. Então, beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau, e eu te espero no vídeo da dinâmica, onde eu estarei trazendo uma dinâmica super divertida para você, professor, realizar no domingo, na Escola Bíblica Dominical, com seus alunos. Tchau, tchau.